tempo tem um jeito curioso de guardar o que realmente importa. Para Roberto Carlos, o tempo guardou uma lembrança que nunca perdeu o brilho. Uma camisa amarela, número 11, com o nome Romário estampado nas costas e o cheiro de um vestiário de glórias. Era 1997, em um dos amistosos da seleção brasileira que antecediam a Copa América. O jogo havia terminado há pouco. A equipe saíra de campo vitoriosa, e os torcedores ainda gritavam o nome dos ídolos quando Romário, suado e cansado, se aproximou do jovem lateral que ainda buscava seu espaço entre os grandes. "Você jogou pra caramba, garoto", disse o baixinho, com aquele jeito direto que só ele tinha. Roberto, tímido, sorriu, sem saber muito o que responder. "Valeu, Romário. Jogar ao seu lado é uma honra." Romário olhou para ele por um instante, depois tirou a própria camisa, ainda úmida de suor, e a entregou. "Fica com ela. Um dia, passa adiante." Roberto franziu a testa, confuso. "Como assim?" Romário deu de ombros. "Você vai entender quando chegar a hora." Naquele dia, Roberto não compreendeu totalmente o gesto, mas algo nele ficou gravado, como uma semente silenciosa. Ele guardou a camisa em casa, dentro de uma caixa de madeira, envolta em um pano branco, como quem protege um tesouro. Os anos se passaram. Vieram títulos, Copas do Mundo, aplausos, e também as dores invisíveis que só os grandes atletas conhecem. A pressão, as críticas, as despedidas. Mas a camisa de Romário permaneceu lá, intocada, intacta, como um lembrete de que certas coisas não se compram nem se esquecem. Às vezes, nas noites silenciosas de Madrid, Roberto abria a caixa, olhava o tecido gasto e sentia o coração apertar de nostalgia. Aquela camisa era mais que uma lembrança, era um elo com a essência do futebol brasileiro: talento, luta, alegria e fé. E foi justamente a fé que o fez abrir a caixa de novo, muitos anos depois, quando as manchetes começaram a falar de algo terrível acontecendo em casa. As chuvas haviam castigado o sul do Brasil. As imagens passavam na televisão: casas levadas pela correnteza, campos de futebol cobertos de lama, crianças tentando salvar bolas e chuteiras entre escombros. Roberto estava em sua sala, em São Paulo, assistindo em silêncio. Ao lado, sua esposa Mariana apertava-lhe a mão. "Meu Deus, olha isso. É Santa Catarina, né?" perguntou ele, já com os olhos marejados. "Sim. O centro esportivo de Imbuia foi destruído. Dizem que era o único lugar onde as crianças tinham para jogar." Ele ficou em silêncio. Na tela, uma reportagem mostrava um garoto de uns 10 anos, coberto de barro, segurando uma bola furada. "Eu só queria que a chuva parasse pra gente jogar de novo", dizia o menino. Roberto sentiu um nó na garganta. Levantou-se, foi até seu escritório e abriu a porta do armário onde guardava lembranças. Fotos, medalhas, chuteiras antigas, e lá estava ela, a camisa de Romário. A mesma camisa que o baixinho lhe dera com aquele olhar sério e a frase misteriosa: "Um dia, passa adiante." Ele passou os dedos sobre o tecido amarelado, sentindo o toque áspero e as costuras antigas. De repente, uma ideia começou a pulsar em sua mente, uma ideia simples, mas poderosa. Talvez fosse esse o dia. Talvez fosse agora o momento de passar adiante. No dia seguinte, ele ligou para um velho amigo, diretor de uma fundação de caridade esportiva. "Edu, tô com uma coisa aqui. Acho que pode ajudar." "Fala, Roberto. O que você tem em mente?" "Eu quero leiloar uma camisa. Não uma qualquer, é a do Romário. A que ele me deu depois do amistoso de 97. Do outro lado da linha. Silêncio. "Você tá falando sério? Essa camisa vale ouro, cara." "Justamente por isso." Edu respirou fundo. "Você já falou com o Romário?" "Ainda não. Mas vou falar." Naquela noite, Roberto ficou horas olhando o número 11 estampado nas costas da camisa. O símbolo da genialidade. O craque que ensinou uma geração a acreditar. Mas mais do que isso, era um símbolo de passagem, de aprendizado. A lembrança de que tudo que recebemos tem o seu tempo, e o seu destino. Pegou o telefone. O coração batia forte. Fazia tempo que não falava com Romário pessoalmente. Descou o número. "Alô? Baixinho, é o Roberto." "Rapaz, quanto tempo? Tá sumido, hein? E aí, o que manda?" "Eu tô te ligando por uma coisa importante. Você viu o que tá acontecendo no Sul?" "Vi, cara. Uma tragédia.
Muita gente perdeu tudo. Pois é, eu queria fazer algo para ajudar. Pensei em leiloar uma lembrança especial. Aquela camisa que você me deu. Silêncio. Do outro lado da linha, o baixinho não respondeu de imediato. A minha camisa. É, aquela mesmo. Quero usar ela para levantar fundos pro centro esportivo das crianças. Houve uma pausa. Roberto sentiu o ar pesado. Romário pigarreou. Você sabe que essa camisa é única, né? Eu sei. Mas acho que ela pode valer mais se servir para algo maior. Faz o que achar certo, garoto. Disse Romário, com um tom contido. Mas havia algo na voz dele. Uma mistura de nostalgia e desconforto. Roberto agradeceu, desligou o telefone e ficou ali, parado, encarando nada. No fundo, sabia que Romário não estava totalmente à vontade. Mas também sabia que o bem não podia esperar. Na manhã seguinte, ele ligou para a imprensa e anunciou a iniciativa. Vou leiloar a camisa original de Romário que guardei por mais de 20 anos. Todo o valor será destinado à reconstrução do centro esportivo em Imbuia. A notícia explodiu. As redes sociais inundaram-se de comentários. Que gesto lindo! Romário vai ficar bravo. Isso é amor verdadeiro pelo Brasil. Enquanto isso, Romário, em sua casa no Rio, via as manchetes no jornal e apenas murmurava. Ele sempre foi diferente. Mas a dúvida ainda o incomodava. Será que Roberto tinha entendido o verdadeiro significado daquele presente? Ou será que estava transformando uma lembrança pessoal em espetáculo público? Os dias seguintes foram intensos. A imprensa acompanhava cada passo do processo. As câmeras o seguiam ao sair de casa, os repórteres queriam declarações, os fãs mandavam mensagens de apoio. Mas o que mais o marcava eram as cartas que chegavam. Uma delas vinha de uma menina chamada Letícia, de 12 anos, que perderá o campo onde treinava. Tio Roberto, eu vi na TV que o senhor vai ajudar nossa cidade. Quando eu crescer, quero ser igual ao senhor, jogar bola e ajudar quem precisa. Ele leu, respirou fundo e guardou a carta junto com a camisa. Era como se o destino dissesse, vai em frente. Alguns dias depois, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era um colecionador de São Paulo. Eu ouvi falar do leilão. Quero participar. Essa camisa não tem preço. Pois é, o valor é simbólico. O que importa é o propósito. Mas me diga, é mesmo a camisa do Romário? Aquela de 97? A própria. O homem suspirou. Então eu não tô comprando uma camisa. Tô comprando história. Roberto sorriu. E ajudando a escrever outra. Na véspera do leilão, ele não conseguiu dormir. Sentou-se à beira da cama, segurando o pano amarelado uma última vez. Lembrou-se do vestiário, do abraço de Romário, do cheiro de grama molhada, das arquibancadas gritando Brasil. Tudo parecia tão vivo, como se o passado estivesse ali, do outro lado do quarto. Mariana acordou e o viu imóvel. Você tá bem? Tô. Só pensando. Tem certeza do que vai fazer? Mais do que nunca. Ela sorriu. Então vai. E faz do jeito que só você sabe fazer, com o coração. Na manhã seguinte, o auditório do leilão estava lotado. Jornalistas, fãs, ex-jogadores, empresários, todos queriam ver o gesto de um dos maiores laterais da história. No palco, a camisa estava exposta num suporte de vidro, iluminada por uma luz dourada. O número 11 parecia brilhar. Roberto subiu ao palco. Pegou o microfone. Essa camisa não é minha. Ela pertence à história do futebol brasileiro. Mas hoje, ela vai pertencer a algo ainda maior. A esperança. O público aplaudiu. Alguns se levantaram. As ofertas começaram. 100 mil. 150. 200. 250 mil reais. Cada lance era um grito de empatia, um passe de solidariedade. Até que, no auge da emoção, uma voz do fundo disse: 500 mil. Silêncio. Todos se viraram. Era um empresário de Santa Catarina. Meu filho treinava no centro esportivo que foi destruído. Eu quero essa camisa para pendurar lá quando reconstruirmos. Ela vai lembrar a todos o que é ter fé. Roberto sentiu as lágrimas descerem. Não conseguiu responder. Apenas assentiu. O martelo bateu. Vendido. O auditório explodiu em aplausos.
A câmera se aproximou do rosto de Roberto, onde o suor e as lágrimas se confundiam. Naquele instante, ele entendeu o que Romário quis dizer tantos anos atrás. Um dia, passa adiante. Mas enquanto o país vibrava com o gesto, no Rio de Janeiro, Romário assistia pela televisão. A imagem mostrava Roberto levantando a camisa com o número 11, sorrindo emocionado. Romário cruzou os braços, pensativo. Não havia raiva, nem inveja, apenas um misto de orgulho e reflexão. Talvez aquele garoto tivesse realmente compreendido algo que nem ele mesmo soubera explicar na época. Ele desligou a TV, olhou para a prateleira onde guardava seus próprios troféus e murmurou: talvez o gol mais bonito da vida dele tenha sido esse. E, sem perceber, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. O silêncio da madrugada tem o poder de revelar o que o dia tenta esconder. Para Roberto Carlos, aquela noite depois do leilão foi de uma mistura de paz e inquietude. Paz, por sentir que havia feito certo. Inquietude, por saber que nem todos entenderiam. Deitado na cama, com o corpo exausto e a alma agitada, ele revia em sua mente as imagens do dia. O auditório lotado, o som do martelo batendo, o rosto do homem que havia arrematado a camisa para reconstruir o centro esportivo. Mas também via outra imagem, o rosto de Romário, congelado na lembrança do telefonema. Havia algo naquele faz o que achar certo, garoto que o perseguia. Não era uma bênção. Era uma permissão com sombra de dúvida. No dia seguinte, as manchetes tomaram conta do Brasil. Roberto Carlos leilou a camisa lendária de Romário para ajudar vítimas das enchentes. Um gesto que emociona o país. Mas o que Romário pensa disso? As câmeras se voltaram para o baixinho. Repórteres o esperavam na porta de sua fundação social, no Rio de Janeiro. Romário, acostumado com os holofotes, mantinha o semblante sereno, mas por dentro carregava uma confusão que nem ele sabia explicar. Um jornalista se aproximou. Romário, o que você achou do gesto do Roberto Carlos? Ele parou por um segundo, olhou para as câmeras e respondeu com aquele jeito direto que todos conheciam. Ele fez o que achou certo. E se é para ajudar, tá tudo certo também. Mas o olhar dizia mais do que as palavras. Havia algo não resolvido. Horas depois, em sua sala, Romário ficou sozinho, olhando para uma foto antiga pendurada na parede. Ele e Roberto no gramado, sorrindo, cobertos de suor e glória. Pegou uma taça de vinho e suspirou. Você sempre teve esse coração grande demais, garoto, murmurou. Mas logo em seguida veio a dúvida. Será que o garoto compreendeu mesmo o peso simbólico daquela camisa? Será que o mundo não transformaria um gesto puro em espetáculo de vaidade? Ele lembrou das palavras que dissera anos atrás, no vestiário. Um dia, passa adiante. Mas talvez ele mesmo não estivesse preparado para ver isso acontecer. Porque quando um símbolo deixa de ser seu, algo dentro de você também se despede. Enquanto isso, Roberto acordava cedo em São Paulo, e o telefone não parava de tocar. Jornais, programas de TV, rádios, todos queriam entrevistá-lo. Mas ele recusava a maioria. Não queria transformar aquilo em autopromoção. Preferia o silêncio. Preferia ver o bem acontecendo sem barulho. Naquela manhã, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu. Roberto? Aqui é o Jonas, coordenador do Centro Esportivo de Imbuia. A voz era embargada. Quero te agradecer. O dinheiro do leilão chegou hoje. A gente vai conseguir reerguer o campo, as arquibancadas, tudo. Roberto sorriu, emocionado. Vocês vão conseguir muito mais do que isso. Vão devolver o sorriso dessas crianças. Do outro lado da linha. Silêncio. Jonas respirou fundo. Você não imagina o que isso significa para nós. Ontem mesmo, um garoto me perguntou se podia usar o nome do Romário no time da escolinha. Disse que queria chamar o time de os Baixinhos da Fé. Roberto riu com ternura. Então já começou. A corrente do bem já tá rolando. Mas enquanto o Brasil se emocionava, as redes sociais também ferviam. Nem todo mundo via o gesto da mesma forma. Alguns comentários eram duros. Ele devia ter pedido permissão pro Romário antes. Isso é marketing, não solidariedade. Quem ama uma lembrança não vende, doa outra coisa. E havia até quem dissesse: Roberto se aproveitou da imagem do Romário. Essas palavras começaram a circular nos programas esportivos, nas mesas redondas, nos podcasts. Cada um tinha uma opinião. Roberto, acostumado com críticas, tentava ignorar.
Mas dentro dele, algo pesava. Não por duvidar da própria intenção, e sim por imaginar o que Romário estava sentindo naquele momento. Do outro lado, Romário acompanhava tudo em silêncio. Em público, ele mantinha a postura de quem não se deixa abalar. Mas sozinho, à noite, ao apagar as luzes do escritório, o peso da saudade o visitava. Ele abriu uma gaveta antiga. Lá dentro, estava sua coleção de camisas históricas, de clubes, da seleção, das copas. Entre elas, faltava uma, justamente aquela. A que agora estava nas mãos de um colecionador, em nome da solidariedade. Romário passou os dedos nas camisas dobradas e sorriu com amargura. Talvez o garoto tenha feito certo. Mas dói, viu? Enquanto isso, no interior de Santa Catarina, o canteiro de obras do novo centro esportivo já começava a ganhar forma. As crianças assistiam curiosas, penduradas nas cercas. Operários erguiam colunas, pintavam paredes, e um enorme painel com as palavras Centro Esportivo da Esperança começava a ser instalado. No meio da lama, o pequeno Gabriel, o mesmo menino que um dia aparecerá na TV com a bola furada, sorria de orelha a orelha. Mãe, quando ficar pronto, eu vou ser o primeiro a treinar. Vai sim, meu amor. Respondeu a mãe, com os olhos marejados. Na parede do novo prédio, uma imagem impressa mostrava a camisa de Romário sendo erguida por Roberto Carlos. Abaixo dela, uma frase pintada em azul. O futebol é mais bonito quando é jogado com o coração. Certa noite, Roberto recebeu uma mensagem curta no celular. Era de Romário. Acompanhei tudo. Você fez bonito. Mas ainda preciso entender isso direito. Roberto respondeu imediatamente. Quando quiser, te explico pessoalmente. Te devo essa conversa. Mas Romário não respondeu. Deixou a mensagem sem visualização por 2 dias. E foi nesse silêncio que ambos começaram a entender o verdadeiro significado do que estava acontecendo. Na sexta-feira daquela semana, Roberto foi convidado para participar de um programa de televisão sobre solidariedade no esporte. Aceitou. O apresentador, conhecido por suas perguntas diretas, foi logo ao ponto. Roberto, o gesto foi lindo, mas há quem diga que você usou a imagem do Romário sem permissão. O que tem a dizer sobre isso? O público ficou em silêncio. Roberto respirou fundo, olhou para a câmera e respondeu com calma. Romário é um dos maiores da nossa história. A camisa era dele, mas o que ela representa é de todos. Eu só tentei transformar lembrança em esperança. E se errei na forma, peço perdão. Mas nunca foi sobre vaidade. Foi sobre fé. O estúdio explodiu em aplausos. O apresentador, surpreso, concluiu. Bonito que você disse. Poucos têm coragem de transformar saudade em ação. No Rio, Romário assistia ao programa. A expressão dele era indecifrável. Quando Roberto disse foi sobre fé, o velho craque abaixou a cabeça e sorriu de canto. Você entendeu melhor do que eu, murmurou. Pegou o celular, abriu a conversa com Roberto e digitou. Quando voltar pro Rio, vem tomar um café comigo. Alguns dias depois, Roberto pegou um voo cedo e foi direto para a casa de Romário. O encontro foi discreto, sem imprensa, sem câmeras. Romário o recebeu com um abraço sincero, mas sem palavras. Ambos se sentaram na varanda, de frente para o mar. Por um momento, só se ouvia o som das ondas. Romário foi o primeiro a falar. Eu fiquei mexido, sabe? Eu imaginei. Respondeu Roberto, com respeito. Aquela camisa não era só um presente. Era um símbolo de uma época, de uma amizade, de tudo que vivemos com a seleção. Eu sei. Por isso mesmo achei que ela podia continuar fazendo história. Só que agora, fora do campo. Romário olhou para o horizonte. E fez. Não dá para negar. Eu só precisei de tempo para entender. Os dois ficaram em silêncio mais uma vez, até que Romário riu baixo. Sabe o que é engraçado? Quando te dei aquela camisa, eu falei para passar adiante. E agora que você passou, fui eu quem ficou preso no passado. A gente se apega ao que representa. É humano. Romário assentiu. Mas você estava certo. Às vezes, o que foi nosso precisa ser de todos. Eles brindaram com café. Sem cerimônia, sem discurso. Apenas 2 amigos, 2 ídolos, 2 homens que aprenderam que o valor das coisas está no que elas inspiram, não no que elas custam. No mesmo dia, Romário fez algo inesperado. Ligou para um repórter de confiança e anunciou.
Quero doar um troféu meu para o mesmo projeto de reconstrução. O da Copa de 94. O mais importante da minha vida. A notícia caiu como uma bomba. O país inteiro se comoveu. Em questão de horas, o gesto dos dois se transformou em uma corrente de solidariedade que unia gerações. À noite, Roberto ligou a TV e viu Romário dando entrevista. O repórter perguntou: por que decidiu doar um troféu tão importante? Romário respondeu, olhando firme para a câmera: porque o Roberto me lembrou que vitória não é o que a gente guarda, é o que a gente compartilha. Roberto desligou a TV, emocionado. Foi até sua sala, abriu a gaveta onde guardava as cartas das crianças e pegou a de Letícia. Lendo de novo, sorriu. É isso, menina. A corrente tá crescendo. Na manhã seguinte, o sol nascia dourado sobre o Rio de Janeiro. No jornal, uma manchete estampava a capa. Romário e Roberto Carlos transformam lembranças em esperança. Nova campanha une o Brasil. E, pela primeira vez em muitos anos, o país inteiro concordava em algo. O futebol brasileiro voltava a ser símbolo de união. Naquele mesmo fim de semana, Romário e Roberto se reencontraram mais uma vez, desta vez num evento fechado entre amigos. Enquanto as pessoas brindavam e riam, Romário se aproximou e cochichou: garoto, acho que chegou a hora da gente fazer algo maior. Essa corrente não pode parar. Roberto olhou para ele, curioso. Você tá pensando no quê? Romário sorriu. Uma fundação. Para transformar memórias em oportunidades. A gente junta o pessoal, chama outros ex-jogadores e faz isso virar um movimento nacional. Roberto riu, emocionado. Eu topo. Mas só se a gente começar pelo nome. Já tenho um. Disse Romário, piscando. Corrente dos Craques. Eles riram juntos, brindando com um novo propósito. O sol nascia preguiçoso sobre o Rio de Janeiro, refletindo nos vidros do apartamento de Romário, que ficava de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Naquela manhã, o ex-craque acordou mais cedo do que o habitual. Não foi o despertador, nem um compromisso marcado, foi a mente inquieta. Ainda ecoava na cabeça dele a conversa com Roberto Carlos, os gestos, a sinceridade, a serenidade daquele garoto que um dia fora seu companheiro de campo e agora parecia lhe dar uma lição de humanidade. Romário serviu café, sentou-se à mesa e ficou ali, encarando o horizonte. Transformar lembrança em esperança. Repetia baixinho, como se testasse a sonoridade da frase. Do outro lado do país, no interior de Santa Catarina, o Centro Esportivo da Esperança já começava a ganhar vida. As paredes pintadas, o gramado verdinho, as través novinhas e crianças correndo com alegria. As câmeras de uma emissora local captavam cada detalhe para uma reportagem especial sobre o projeto. O repórter perguntava: o que esse centro representa para vocês? E a pequena Letícia, com um uniforme ainda grande demais, respondeu sorrindo: representa o sonho de voltar a jogar bola sem medo da chuva. A fala simples de uma criança atravessou o país. Naquela mesma noite, Romário assistiu à reportagem. O rosto da menina, os olhos brilhando, o sotaque doce, tudo isso desarmou. Ele respirou fundo e murmurou: o garoto estava certo. Na manhã seguinte, sem avisar ninguém, Romário pediu ao motorista que o levasse até o aeroporto. Pra onde, chefe? Pra Santa Catarina, em Buia. O motorista regalou os olhos. Mas é longe, hein? Romário sorriu. Longe é o coração da gente quando a gente não quer entender as coisas. Chegando lá, foi recebido com surpresa. Ninguém esperava a presença de um ídolo daquela magnitude. O coordenador Jonas correu para cumprimentá-lo. Meu Deus, Romário, é uma honra. Honra é ver o que vocês estão fazendo aqui, meu amigo. Respondeu ele, olhando em volta, com um sorriso emocionado. O campo ainda cheirava a tinta fresca. Crianças corriam de um lado para o outro, chutando bolas, gritando seus nomes. Romário observava em silêncio. De repente, um garotinho se aproximou com timidez, segurando uma camisa amarela. Seu Romário, o senhor pode autografar? Romário ajoelhou-se, pegou a caneta e perguntou: pra quem é? Pra mim. Eu sou o Gabriel. Ele assinou e devolveu a camisa. O menino sorriu e disse: eu vi o senhor na TV, mas gosto mesmo é do Roberto Carlos também. Ele mandou o dinheiro pra gente ter o campo de volta. Romário ficou sem palavras.
O sorriso inocente do garoto foi como um soco no peito. Era ali, naquele chão simples, entre crianças e barro, que ele compreendeu a grandeza do gesto de Roberto. De volta ao hotel, Romário ligou para o companheiro. Garoto, tô aqui em Imbuia. Do outro lado da linha, Roberto quase engasgou. Como assim? Tá onde? No campo. Vim ver com meus próprios olhos o que aquela camisa fez. Houve um silêncio. Roberto não sabia o que dizer. Romário continuou. Tô te devendo um pedido de desculpas. Eu não entendi antes, mas agora entendo. Você transformou saudade em vida. Roberto respondeu com voz embargada. Você me ensinou isso lá atrás, professor. Eu só segui o exemplo. Romário riu, emocionado. Professor? Essa é nova, mas vou aceitar. Nos dias seguintes, Romário ficou por lá, acompanhando a inauguração do campo. Não anunciou para a imprensa, não chamou atenção. Apenas viveu o momento. As mães se aproximavam para agradecer. Homens simples vinham apertar sua mão. E as crianças, cheias de brilho no olhar, pediam conselhos, selfies, abraços. Em uma dessas conversas, Jonas lhe mostrou algo. Um pequeno mural de agradecimento com fotos e frases das famílias. No meio, uma mensagem escrita à mão por uma criança dizia: Obrigado, Romário e Roberto. Agora a gente tem onde jogar e sonhar. Romário ficou parado, lendo, sem conseguir dizer nada. As lágrimas vieram silenciosas. E naquele instante, ele tomou uma decisão. Isso aqui não pode parar. No retorno ao Rio, Romário convocou uma reunião em sua fundação. Estavam presentes alguns ex-jogadores, jornalistas, empresários e amigos antigos. Ele abriu o encontro com uma frase simples. O que o Roberto começou em Imbuia não é um projeto. É uma semente. A gente precisa plantar mais. A sala ficou em silêncio. Um dos empresários perguntou: O senhor fala de expandir a iniciativa? Falo de transformar isso num movimento. Algo que una gerações do futebol brasileiro. Que use nossas memórias para criar oportunidades reais. Todos se entreolharam. Romário pegou o celular, discou e colocou no viva voz. Roberto, tá me ouvindo? Tô sim, professor. Seguinte, a gente vai criar uma fundação. Juntos. E quero que leve o seu nome também. Fundação Corrente dos Craques. Topa. Do outro lado da linha. Silêncio. Roberto estava visivelmente emocionado. Claro que topo. Mas só se o seu nome vier primeiro. Risos preencheram a sala. Romário finalizou. Então tá decidido. A gente vai transformar lembranças em futuro. A notícia se espalhou. Em poucos dias, o Brasil inteiro falava sobre o novo projeto. Antigos ídolos começaram a se manifestar nas redes. Cafu, Rivaldo, Zico, Kaká, todos apoiando a iniciativa. A imprensa chamou de a maior corrente de solidariedade do esporte brasileiro. E o mais bonito era ver que o povo acreditava. Não havia cinismo, nem desconfiança, apenas esperança. Algumas semanas depois, Romário e Roberto se reencontraram publicamente pela primeira vez desde o leilão. O evento aconteceu em São Paulo, num auditório repleto de crianças, jornalistas e ex-jogadores. A plateia aplaudia de pé quando os dois subiram ao palco juntos. Romário pegou o microfone e disse: Eu aprendi com esse cara aqui que o valor de um símbolo não está em guardá-lo, mas em deixá-lo viver. Roberto respondeu: E eu aprendi com ele que os grandes craques não são os que fazem gols, mas os que inspiram os outros a jogar. O público se emocionou. Câmeras registravam um momento histórico. 2 ícones, 2 gerações, um mesmo coração. Após o evento, os dois foram jantar juntos, longe dos holofotes. Risos, lembranças, histórias da seleção, piadas internas. Mas em certo momento, Romário ficou sério e disse: Garoto, você sabia que quando eu te dei aquela camisa, era o meu jeito de te dizer: confio em você? Eu sempre senti isso. Por isso quis que ela continuasse a inspirar. Pois saiba que inspirou até a mim. O silêncio que veio depois era o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Apenas sentido. Alguns dias mais tarde, uma nova frente do projeto começou: reconstruir quadras comunitárias em áreas carentes. Romário fez questão de ir pessoalmente à primeira inauguração. Lá, viu um grupo de adolescentes jogando descalços, com uniformes coloridos e sorrisos largos. Um deles gritou:
Ei, Romário! Agora a gente também faz parte da corrente dos craques. Ele riu, levantou o braço e respondeu: então joguem bonito, que a corrente não pode parar. Em outro canto do país, Roberto Carlos assistia tudo pela TV. Estava em Araras, sua cidade natal, ao lado da mãe, Dona Vera. Ela comentou com ternura: teu coração sempre foi bom, meu filho. Mas agora tá bonito ver que ele encontrou outro igual. Roberto sorriu, olhando para a tela, onde Romário sorria para as crianças. Às vezes a vida dá passes que a gente nem percebe. Na semana seguinte, Romário recebeu um envelope simples no correio. Dentro, uma carta escrita à mão. Seu Romário, eu sou o Gabriel, lá de Imbuia. Queria dizer que agora o campo tá pronto e a gente jogou o primeiro torneio da nossa vida. Ganhei uma medalha. Mas o que mais gostei foi ver a minha mãe sorrindo de novo. Obrigado por não desistir da gente. Gabriel, 10 anos. Romário segurou o papel, respirou fundo e deixou uma lágrima cair sobre a mesa. Depois levantou-se, pegou o telefone e ligou para Roberto. Garoto, a gente precisa continuar. Tem muita gente esperando a próxima jogada. Roberto riu do outro lado. Então bora pro segundo tempo, professor. E assim, a corrente cresceu. Cada camisa, cada troféu, cada lembrança transformava-se em um gesto de solidariedade. Ex-jogadores começaram a doar itens de suas carreiras, e a cada leilão, novas obras eram financiadas. O Brasil, tantas vezes dividido por rivalidades, via nascer um novo tipo de time, o time da bondade. Num pôr do sol em Brasília, meses depois, Romário e Roberto se encontraram mais uma vez. Estavam cercados por crianças de diferentes estados, todas vestindo camisas com os números 6 e 11. O evento celebrava a marca de 10 mil jovens beneficiados pela corrente dos craques. Romário pegou o microfone e, com a voz embargada, disse: a gente começou isso por causa de uma camisa. Mas o que realmente vestimos hoje é o amor pelo nosso povo. Roberto completou: e se o futebol é a nossa língua, que ele continue dizendo ao mundo que o Brasil sabe jogar bonito também fora do campo. As crianças gritaram em coro: corrente dos craques. E o eco dessa frase se espalhou pelo vento, como um gol que atravessa gerações. Era uma manhã de domingo, e o sol de Brasília brilhava com aquele tom dourado que só aparece depois da chuva. O estádio Mané Garrincha não estava cheio para uma final, mas a energia que pairava ali era igual, talvez até maior. Nas arquibancadas, famílias inteiras, crianças, idosos, jovens de várias partes do Brasil seguravam faixas coloridas com uma única frase: a corrente dos craques continua. No centro do gramado, um palco simples, adornado com flores amarelas e azuis. Lá estavam eles, Romário e Roberto Carlos, lado a lado, sorrindo como se o tempo tivesse devolvido a juventude de 1998. Mas agora, em vez de chuteiras, usavam sapatos simples. Em vez de taças, seguravam corações. O evento marcava 2 anos da Fundação Corrente dos Craques, que havia construído 22 centros esportivos, reformado escolas e doado equipamentos para centenas de comunidades. Era o momento de celebrar, mas também de inspirar. Romário olhou para a multidão e respirou fundo. O microfone tremia levemente em sua mão, não por nervosismo, mas por emoção. Quando a gente começou isso, era só uma ideia, uma semente. Hoje é uma floresta de gente boa. A plateia aplaudiu. Ele continuou: o futebol sempre foi o nosso idioma, mas agora é também o nosso instrumento de mudança. E se eu tô aqui, é porque aprendi com esse cara do meu lado que lembrança boa só vale quando vira ação. Roberto sorriu e tomou a palavra. A gente se acostumou a levantar troféus. Mas o que a vida ensina é que o troféu mais bonito é o sorriso de quem você ajuda. As câmeras transmitiam ao vivo para todo o país. Milhões de brasileiros assistiam àquele momento. Não era uma final de Copa, mas havia algo de sagrado no ar. Horas antes do evento, Roberto havia acordado cedo, tomado café com sua mãe, Dona Vera, e olhado para uma caixa guardada há anos. Dentro dela, recortes de jornais, fotos antigas e uma carta escrita à mão. A carta era de Romário, datada de 1998. Ele releu as palavras: garoto, joga com o coração. Os pés só seguem o que o coração manda. Roberto sorriu. Aquela frase parecia resumir toda a jornada deles até ali. Enquanto isso, no vestiário improvisado do estádio, Romário passava por algo semelhante.
Em uma pequena bolsa de couro, ele guardava uma fita antiga de VHS. Na etiqueta, escrito a caneta, Brasil x Uruguai, 1993, o dia que o garoto brilhou. Era o jogo em que Roberto havia feito seu primeiro gol com assistência dele. Ele se lembrou do momento com nitidez, o passe longo, o chute certeiro e o abraço forte. Garoto, você vai longe, ele tinha dito. E agora, tantos anos depois, estava vendo aquele mesmo garoto inspirar a ser alguém melhor. O evento seguiu com homenagens, vídeos e risadas. Mas o ponto alto veio quando uma menina subiu ao palco. Era Letícia, a mesma de Imbuia, agora com 13 anos, mais confiante e sorridente. Ela caminhou até o microfone e disse: "Quando a enchente levou a nossa casa, eu achei que nunca mais ia jogar bola. Mas um dia chegou uma ajuda, e com ela, um campo novo. Hoje, eu quero dizer que o futebol me ensinou duas coisas: que cair faz parte, mas levantar é o que muda tudo." As lágrimas escorreram no rosto de Romário e Roberto. Ela se virou para eles e completou: "Obrigada por nos ensinarem a levantar o Brasil." O público ficou de pé. Aplausos ecoaram por longos minutos. Depois do evento, no camarim, o clima era leve e afetuoso. Romário e Roberto brindaram com suco de maracujá, rindo como velhos companheiros de infância. Mas havia algo mais profundo no ar. Romário, com um olhar reflexivo, disse: "Sabe, garoto, quando eu era mais novo, achava que a vida era sobre vencer. Hoje entendo que é sobre continuar jogando, mesmo quando o jogo muda." Roberto assentiu. "E jogar junto." Ambos se entreolharam e sorriram. Nos meses seguintes, o impacto da corrente dos craques foi ainda maior. As emissoras exibiam histórias comoventes. Crianças do sertão jogando em quadras reformadas. Jovens que largaram o crime para treinar como técnicos voluntários. Mulheres que criaram escolinhas de futebol feminino com apoio da fundação. O país parecia respirar um novo tipo de esperança. Uma esperança construída com suor, memória e amor. E o mais impressionante era ver como tudo tinha nascido de um simples gesto: a doação de uma camisa. Certa tarde, em uma entrevista para um documentário, perguntaram a Romário: se pudesse voltar atrás, daria a camisa de novo? Ele riu, pensou por alguns segundos e respondeu: "Não, porque se eu desse de novo, ela talvez não chegasse onde chegou. A camisa não era para voltar, era para seguir seu caminho. E o Roberto fez isso melhor do que eu faria." A repórter insistiu: "Então, o que ela significa agora?" Romário olhou para a câmera e respondeu: "Significa que, às vezes, o gol mais bonito é o que a gente não vê." Enquanto isso, Roberto estava em Araras, observando um novo campo sendo inaugurado. Crianças corriam de um lado para o outro, e ele ficava apenas olhando, com um sorriso de quem entende que o tempo passa, mas o propósito fica. Uma garotinha correu até ele, segurando uma bola. "Seu Roberto, o senhor vai jogar com a gente?" Ele riu. "Ah, minha filha, o joelho não ajuda mais. Mas o coração ajuda, né?" Respondeu ela, risonha. Roberto ficou sem palavras. A inocência daquela frase o atravessou como uma flecha de ternura. Sim, o coração ajudava, e sempre ajudaria. Semanas depois, a fundação recebeu uma carta do Papa Francisco, reconhecendo publicamente o trabalho dos ex-jogadores. O texto dizia: "Vocês transformaram o talento em serviço, e o passado em esperança. Que o exemplo de vocês inspire muitos a chutar a bola do amor por todo mundo." Romário leu em voz alta para Roberto. Ambos riram e se abraçaram. Era como se Deus tivesse apitado o fim do jogo, e eles saíssem vitoriosos de um campeonato chamado vida. Certa noite, em um encontro mais íntimo, Romário contou algo que guardava no coração. "Você sabia que eu ia doar aquela camisa um dia?" Roberto se espantou. "Não, pensei que fosse sua relíquia eterna." "Era, mas eu sempre achei que ela só teria sentido se servisse para algo maior. Você só antecipou o destino dela." Roberto ficou em silêncio por um instante. Depois sorriu. Então, no fundo, a camisa ainda era sua. Era nossa, garoto. Sempre foi. Alguns meses depois, a Corrente dos Craques lançou um grande evento em parceria com a CBF e o governo federal. Um gol por cada criança. A proposta era ambiciosa: reformar 100 campos comunitários até o fim do ano. E quem foi o primeiro a contribuir? Kaká. Ele doou sua primeira chuteira profissional,
inspirando dezenas de outros jogadores. Quando Roberto soube, ligou para ele. Você tá repetindo a história, hein? Kaká respondeu, rindo. Não tô repetindo, tô continuando. Essa corrente não tem fim. Romário, ao ouvir isso, comentou. Tá vendo, garoto? Agora a bola tá com eles. E tomara que nunca parem de jogar. Completou Roberto. Com o tempo, o projeto virou símbolo nacional. Nas escolas, professores mostravam vídeos da fundação para ensinar sobre empatia. Nas favelas, meninos tatuavam os números 6 e 11 como homenagem aos dois craques. E nas redes sociais, o lema se espalhou. Hashtag Corrente dos Craques. O gol mais bonito é o que ajuda alguém a recomeçar. Certa manhã, Romário e Roberto foram convidados ao Palácio do Planalto para receberem uma homenagem do presidente. Mas o mais bonito não foi a cerimônia. Foi o momento em que, antes de subir ao palco, Romário disse baixinho: Garoto, olha o que aquela camisa fez. E Roberto respondeu: Ela só mostrou o que o coração brasileiro tem de melhor. Ambos subiram juntos. Os aplausos foram longos, emocionados, como se cada palmas dissesse: Obrigado. À noite, de volta ao hotel, Romário caminhou até a varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Roberto chegou logo depois, trazendo 2 cadeiras e 2 xícaras de café. Sentaram-se em silêncio. Depois de um tempo, Romário disse: Você sabe que isso tudo não é sobre a gente, né? Eu sei. É sobre o que a gente inspirou. E o que vem depois. Exato. Ficaram ali, observando o horizonte, enquanto uma brisa leve soprava. De repente, Roberto quebrou o silêncio. Você acha que a corrente vai continuar quando a gente não estiver mais aqui? Romário riu de canto. Enquanto houver uma bola rolando e um coração batendo, vai continuar. Meses depois, o documentário A Corrente dos Craques foi lançado. O filme mostrava cenas reais de reconstrução, risos de crianças e o reencontro dos dois ídolos. Foi indicado ao Festival Internacional de Cinema do Rio e ganhou o prêmio de melhor documentário humanitário. Durante a exibição, Romário e Roberto ficaram lado a lado na plateia, de mãos dadas com crianças beneficiadas. No final, quando as luzes se acenderam, o público aplaudiu de pé por longos minutos. Romário, emocionado, cochichou: Garoto, isso aqui vale mais que qualquer Copa. Roberto respondeu: É a Copa da Alma, professor. Anos mais tarde, já com cabelos grisalhos e passos lentos, Romário visitou um dos centros da fundação, agora batizado com o nome dele e de Roberto. Crianças jogavam sob o pôr do sol. Ele se sentou no banco e observou em silêncio, até que uma menina se aproximou e perguntou: O senhor é o Romário, né? Meu pai disse que o senhor jogava muito. Ele riu. Jogava sim, mas hoje eu só assisto. E o senhor ganhou muitos troféus. Ganhei alguns, mas nenhum tão bonito quanto esse aí, disse, apontando para o campo cheio de vida. A menina sorriu, sem entender muito. Mas Romário sabia. Ela estava vendo o verdadeiro legado. Em Araras, Roberto também envelhecia com serenidade. Em seu quintal, ao lado da mãe, ele regava plantas e observava crianças jogando bola na rua. Dona Vera comentou: Você percebe que tudo começou com uma camisa? Roberto riu. Percebo, mãe. E que ela ainda tá jogando por aí. Ambos olharam o céu e sorriram. Uma narração em off, com a voz de Romário, encerra o documentário. O tempo leva as glórias, mas nunca leva o que é feito com amor. A camisa que um dia marcou uma vitória agora veste o Brasil inteiro. O Brasil que acredita, ajuda e recomeça. Porque o gol mais bonito não é o que entra no gol, é o que atravessa o coração. A tela escurece e surgem as palavras: Corrente dos Craques, inspirando o futuro, um coração de cada vez.